Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Vanessa, sou psicóloga, consteladora, leitora de traços de caráter. E eis que me peguei zero sono. E aí eu senti no meu coração de vir aqui para saber se alguém está precisando de uma ajuda, um help emocional, tirar uma dúvida, enfim. Falei, eu vou dedicar um pouco do meu tempo ali no TikTok, né? Tantas coisas têm acontecido através do TikTok, tantos clientes chegaram até mim através do TikTok. E aí eu falei, tá na hora de eu retribuir. Vou lá oferecer um help. Então, se alguém tiver meio borocochô, meio tristão, tristona, tiver alguma dúvida, quiser perguntar alguma coisa, eu estou disponível, de coração aberto aqui. E aí, como é que vocês estão? O que vocês estão fazendo? Tá todo mundo bem? Todo mundo quentinho? Todo mundo cuidando do seu emocional? Como é que vocês estão? Hello, olá. E aí, gente, aproveitam, tô aqui de coração aberto, disponível para tirar dúvidas. Eu vim do interior do Paraná, eu sou pé vermelho, mas eu moro aqui em Balneário Camboriú há 2 anos. Cuidando do emocional, uma palavra forte. Sim, gente. O emocional é tudo. Eu sempre falo que o mundo externo, ele é criado aqui, no nosso mundo interno. A nossa mente, ela é uma fábrica de soluções ou de problemas. Então, a gente precisa cuidar muito. Ai, tá pedindo aqui para eu puxar a tela. Não, eu não hablo espanhol, eu só Portugal, só português mesmo. A gente precisa. Ai, Balneário Camboriú é tudo de bom, né? Vocês sabem que era o meu sonho morar aqui. Por 20 anos eu fiquei vindo passar as férias de janeiro e de julho com os meus filhos. Que legal. E meu sonho era morar aqui, enfim. É, e aí eu não tinha coragem, porque eu sou psicóloga e onde eu morava eu tinha feito meu nome, tinha meu consultório, minha clientela, meus amigos, minha família, mas foi mais por questões profissionais mesmo. E aí eu não tinha coragem de vir. E aí estourou a pandemia e os meus clientes de lá em Campo Mourão, de onde eu vim, o Covid fez um estrago feio, sabe? As pessoas, elas realmente ficaram com medo de sair de casa. E aí os meus clientes começaram a fazer terapia online comigo. E aí um dia hoje é meu ex-marido, que eu falo que o que balneário constrói, ele destrói, enfim. Ele falou pra mim, Vanessa, se você tá atendendo online o pessoal daqui, aproveita, mulher, vamos embora para balneário e você atende esse pessoal lá, né? E eu falei, é verdade, vamos. E aí vim e cá estou há 2 anos. Eu falo que a pandemia, claro, fez muita gente sofrer, mas para mim foi uma benção. Aliás, para mim, para muitas pessoas que eu conheço, foi uma benção. Obrigada, obrigada. Enfim, eu falo que a gente, com limão, a gente faz uma limonada ou senta ao lado dele e chora, né? As oportunidades, elas vêm, elas vão, e a gente tem que estar atento, em estado de presença e aproveitar as oportunidades. E foi aí que um sonho de 20 anos se tornou realidade, porque eu realmente pude dar continuidade, fazer o que eu tanto amo e trabalhando como psicóloga e atendendo os meus clientes, as pessoas com quem eu já tinha um elo lá e, enfim, até hoje ainda atendo muita gente do Paraná, das cidades vizinhas da minha. Falo com meus conterrâneos, meus pé vermelho, e assim a gente segue. Podólatra. Ai, que interessante. Que legal. Mas e aí, pessoal, vocês estão bem emocionalmente? Vocês estão se cuidando? Estão dormindo bem? Estão se alimentando bem? Vocês sabem que eu não estou conseguindo ler os comentários, gente. Dormir é tão importante
quanto comer e respirar, né? É, é bem, é bem raro eu estar acordada nesse horário, mas realmente zero sono. Eu falei, eu não vou ficar fritando na cama que eu acho que vai ser pior. Falei, eu vou dar um tempinho, peguei um vinhozinho, coloquei meio cálice e falei, eu vou lá conversar com o pessoal. Vamos ver se eu tenho algo para contribuir. Como estão os meus pés? Ah, os meus pés eu cuido, pés, mãos. Eu acho que é um ato de amor próprio, né? A gente se cuidar não é por uma questão de vaidade, é amor próprio mesmo. Ribeirão Preto, fiz muito curso em Ribeirão Preto, um grande mestre, mentor meu, um querido que eu amo, Dr. Fernando Freitas, médico, constelador, é de Ribeirão Preto, tenho imensa gratidão a ele, à cidade. Fiz aí também um curso de hipnose há uns 10 anos atrás. Fiquei no hotel que eu não me recordo o nome, mas foi tão acolhedor. Foram 10 dias assim, incrivelmente gostosos e inesquecíveis. Gostei muito de Ribeirão Preto. Mas e aí, pessoal? Perguntem, perguntem, fiquem à vontade. O que vocês querem saber? Vocês já ouviram falar de constelação? O que vocês pensam da psicologia? Vocês acreditam em terapia? Arapongas, Paraná. Minha mãe é de Arapongas. Bendita Arapongas, de onde minha mamãe amada veio. Foi feita e parida. E aí, vocês têm dúvidas sobre o que é constelação, leitura dos traços de caráter, das 5 personalidades, esquizoide, oral, psicopata, masoquista, rígido, já ouviram falar? Sobre constelação, já ouviram falar? Sabem o que é? Perguntem, gente, tô aqui disponível, de coração. Fala sobre ambiente familiar tóxico. Legal, gente. Vou contar um segredo para vocês. Eu vim de um, viu? Amo abundantemente a minha mãe e meu pai. Tenho imensa gratidão a eles. A gente já conversou sobre isso, mas os meus pais foram bastante tóxicos. Eles vieram de uma criação muito rígida. E para fortalecer, a minha mãe foi para trabalhar no banco e o meu pai numa multinacional extremamente rígida e machista. Então, isso fortaleceu muito a criação rígida que eles receberam. E eles acabaram sendo muito rígidos, muito críticos comigo e com o meu irmão, até muito mais comigo, porque o meu irmão sempre foi muito obediente, muito docinho, e eu era a ovelha negra, né? A resposta para mim, por que não servia. Quando eu pedia alguma coisa, perguntava alguma coisa, queria fazer algo e falavam não, e eu dizia, por que não? Por que não? E aquilo para mim não entrava na minha cabeça. Eu queria explicação, eu queria saber o porquê. E isso, assim, desgastou muito os meus pais, que na época não tinham a maturidade que tem hoje. E isso já tá tudo muito bem resolvido entre nós, tá? Mas foi uma infância bastante desafiadora para mim. Aí entrei na adolescência e dei bastante trabalho para os meus pais, porque eu era a adolescente rebelde, né? Na verdade, eu era uma pessoa buscando a libertação de crenças limitantes, de preconceitos, de pensamentos machistas. E para eles, naquela época, eu era uma rebelde, né? Mas ambiente tóxico, ele reduz muito a nossa autoestima, ele nos coloca num sentimento de culpa constante de tudo que dá errado, de tudo que acontece de errado na casa. A gente acaba incorporando esse perfil problemático, né? Que a gente começa a se ver como o problema da casa e a gente estende isso para a escola, para os amigos. Então, assim, é natural que quem vive em ambiente tóxico vivencia um bullying na escola, porque tá sempre calado, tá sempre com medo de se expor, eh, para não ser mais criticado, e acaba sendo visto como esquisito, né? A pessoa esquisita, o nerds. Aí eu queria sentar lá na frente para eu aprender tudo e não chamarem a minha atenção em casa, ou pelo menos lá eu me senti qualificada. Aí eu usava óculos, era chamada de nerds. Então, assim, a gente percebe que quem vem de uma família tóxica vive essa toxicidade, acaba atraindo
pessoas tóxicas em todos os demais ambientes, porque a gente atrai o que a gente vibra, né? Então, como eu vibrava, eu acreditava que eu era realmente um problema, eu atraía pessoas que também me consideravam estranha, esquisita, um problema, enfim. Lamentavelmente, ou não, né? A melhor coisa que uma pessoa que tem uma família tóxica faz é se afastar. É necessário se afastar para se curar, para remendar os, os pedaços, né? E claro que fazendo isso de forma respeitosa, porque a gente existe graças a eles, né? E eu não sei se vocês acreditam, mas diz a lenda que a gente escolhe o nosso pai e a nossa mãe, que eles são os pais certos para nós, para que a gente possa desenvolver tudo aquilo que se faz necessário. E hoje eu olho para minha história e eu sou muito grata. Eu acho que eles fizeram do jeito certinho e foi na paulada no sentido emocional, que eu me fortaleci muito e hoje, né, há 20 anos, eu ajudo pessoas. E acredito que a minha história tem muito a ver com isso, mas eu precisei sim me distanciar deles. E até hoje a gente não pode ficar assim muitos dias junto, que já começa a sair umas faíscas, né? Aliás, é extremamente comum quando os filhos voam e constituem a família, a casa deles, que ninguém pensa igual, né? Embora os meus pais tenham evoluído muito, é, eles ainda têm, né, as limitações emocionais, as crenças limitantes que reverberam. Então, a gente cuida desse detalhe. Quando eles vêm me visitar, é 10, 12 dias no máximo, para a gente ficar, manter a saudade, o amor, a vontade de estar junto. E isso foi uma conclusão que tanto eu quanto eles chegamos. Tanto que minha mãe sempre brinca no 10º dia. Ela fala: tá dando a hora de ir. Deu, então tá. Então daqui uns dias vocês se organizam, daqui uns meses a gente se vê de novo. E aí fica aquela saudade, sabe? Mas é necessário distanciar, principalmente quando a pessoa ela tá buscando um processo de cura, ressignificar a infância, as coisas que ouviu, as coisas que viu, mas que principalmente ouviu. Eu sempre falo que as palavras ditas são como flechas lançadas, elas não voltam. E até os 7 anos de idade, que é a nossa primeira infância, é um momento muito importante de definição da nossa personalidade. E muitas vezes os nossos pais ou os nossos cuidadores, como babá, às vezes é uma avó, um avô que fica bastante com a gente, uma funcionária, professores, acabam falando sem medir as palavras porque estão nervosos, estão irritados, estão preocupados ou foram criados num sistema mais paulado emocional e acabam é, destruindo, machucando profundamente a criança e nem percebem, né? Então eu penso assim, a gente tem que se cuidar, a gente tem que zelar, principalmente de quem cuida dos nossos filhos, para que esse karma, essa repetição de relacionamentos tóxicos na infância não venham a perdurar e se repetir por muitas e muitas gerações. Enfim, é punk, mas enquanto houver vida, a solução. Então, essa pessoa que me perguntou sobre relacionamento tóxico, muito possível ela viveu, vivencia. Não perca a esperança, se cuida, ressignifica a tua infância, vai ler sobre criança interior. A Louise Hay tem audiobooks e vídeos no YouTube gratuitos incríveis, maravilhosos sobre a cura da criança interior. Vão se curar, gente, para refazer a história e vocês terem uma vida adulta e uma velhice saudável, harmoniosa, porque a criança interior machucada e não trabalhada gera adultos amargos, desesperançosos, carentes e pessoas que costumam se doar muito nos relacionamentos, tanto de amizade quanto de afetividade, e são pessoas que se frustram constantemente. Então, fica naquele looping, né? Naquele ciclo vicioso de sofrer, de se sentir descartável, desqualificado ou desqualificada. É muito sério isso. É muito sério. Se cuidem, gente. Se cuidem, cuidem das suas emoções. E aí, alguém mais tem alguma dúvida?
Querem perguntar alguma coisa? Estou disponível, de todo o meu coração. A gente tem pouca gente aqui, mas dá para conversar. Estamos em 6 pessoas. Alguma dúvida? Querem saber um pouco sobre psicologia, constelação, leituras de caráter? O que vocês pensam da psicologia? Vocês acreditam em psicologia? Vocês curtem psicólogos? Vocês fazem terapia? O que vocês têm aí para falar sobre? Podem abrir o coração também, que eu nunca levo pro pessoal. Todo mundo aqui sempre dorme tarde desse jeito, 1h59. E a galera que mais dorme tarde é a que mais tem que acordar cedo, né? Tipo, 6h30 tem que estar em pé, 2 horas tá na internet. Acorda podre, acorda irritado, lento, lenta. Aí não sabe por quê, né, gente? Misericórdia, eu nem durmo. Como é que consegue, gente? E ó, depois dos 30 anos, a gente, sem dormir, a gente não fica. Não é nem somente lento, a gente fica com sensação de ressaca, ressaca de bebida. Eu não acredito em psicologia. Hum, é um direito seu, né, querido? É né? É um direito seu, tá tudo bem. Talvez você não tenha tido uma boa experiência com psicólogo, talvez você não conheça o trabalho de um psicólogo, talvez você nunca fez terapia. É um direito seu de não acreditar. Mas é uma profissão muito bonita, é uma profissão muito humana, sabe? A gente se coloca numa posição de acolhimento, sem julgar, ouvindo com o coração. Pelo menos foi assim que eu fui educada, foi assim que educada na faculdade, né? E já vou responder isso. E é assim que eu tenho trabalhado todos esses anos. Nunca tive problema, amado, cara, de coração. Você não pode estar falando a verdade. É impossível. Uma pessoa que nunca teve problema, todo mundo tem problema, inclusive nós, psicólogos. Faço terapia direto, vira e mexe, entro em contato com o meu terapeuta e falo, vamos me dar um help aí que às vezes é com algum atendimento que está movimentando alguma coisa dentro de mim, que muito possivelmente é uma dor minha também, e eu não sabia, aí eu me dou conta. Às vezes são questões minhas mesmo, pessoais, com os meus filhos, enfim. Não existe quem não tenha problema. Não existe. Alguns têm mais, outros têm menos. Agora, dizer que uma pessoa não tem problema, ou nunca teve, é impossível, amigo, de coração. Mas tudo bem, respeito seu posicionamento. Bom estudar, ter conhecimento, sim. E quanto mais a gente estuda, mais a gente percebe que pouco nós sabemos. É um caminho sem volta eterno, né? De estar sempre se reciclando, estudando, porque se faz necessário, né? Não só para os nossos clientes, mas para a gente também. E aí, vocês têm mais alguma dúvida? Alguém mais aqui não acredita em psicólogo, não acredita na psicologia? Todos têm problema, verdade, todo mundo. Uns mais, outros menos. Petrus, que lindo esse nome. Lindo. Seria o nome do meu primeiro filho que não vingou, Petrus. Aí veio Pedro, veio a Pietra, veio Paulo e veio a Paola. A psicologia explica muita coisa. O Du falou que eu não tenho porque faço reflexão. Amado, se só reflexão resolvesse, não existiria psiquiatra, não existiria psicólogo. Não é assim não, mas tudo bem, tudo bem. Se você acha que você não tem problema, eu fico feliz por você, que você mantenha essa plenitude, essa vida perfeita. Te desejo de coração. A psicologia, ela traz o conhecimento da mente, né, da psique. Freud, ele contribuiu abundantemente para a gente quando ele conseguiu explicar e comprovar o consciente e o inconsciente.
O inconsciente é onde ficam armazenados as nossas crenças limitantes, as nossas lembranças mais árduas, os nossos preconceitos, ah, enfim, desejos recalcados, reprimidos. E o consciente é o que a gente usa. A gente, por incrível que pareça, a gente usa de 5 a 10% da consciência apenas. 95% é tudo nível inconsciente, que nós chamamos de atos falhos. As pessoas fazem ou falam coisas que elas nem se dão conta, porque vem lá do inconsciente. É um processo muito forte, muito intenso. E quando a pessoa viu, ela fez, falou e às vezes nem percebe, né? Passa até batido, para vocês verem como é forte isso. Você é linda, obrigada, tem muita paciência. Pois é, a paciência foi algo que eu aprendi a ter depois que eu curei a minha criança interior, que eu era bem irritadinha, bem pavio curto, viu? Eu falo que quando a gente se permite se curar, a gente muda tanto que a gente parece até outra pessoa. Eu tenho uma amiga de infância, nós temos amizade desde os 5, 6 anos de idade. Então ela participou de todo o meu processo e perto da época de faculdade, cada uma seguiu o seu rumo, mas a gente tem contato até hoje. E ela assiste os meus vídeos, a gente conversa de vez em quando, e ela fala, Vanessa do céu, você é outra pessoa. Eu falo, não, eu sou a mesma, que eu melhorei muito. Mas olha, gente, foi muita terapia, muita constelação que eu era do peru, viu? É psicólogo psicanalista? Se eu sou psicanalista, a minha base de formação é psicanalista, mas hoje eu trabalho com a linha neofreudiana, que é uma mistura de tudo. Eu não gosto de usar só uma técnica, ficar presa só num método. Eu gosto de, pra vocês terem ideia, eu tenho 12 pós-graduações. Então eu uso constelação, leitura de traços de caráter, cromoterapia, aromaterapia, reiki. Eu uso um monte de coisa que eu agreguei, medicina do sono, psicologia institucional e clínica, é, educação especial, psicologia do trânsito. Eu agreguei tudo isso, fiz um composê e eu trabalho de diversas formas. Então, eu consigo atender diferentes públicos, diferentes faixas etárias de idade, econômica, social, enfim. E se eu ficasse presa ali só na psicanálise, primeiro que eu não conseguiria nem atender online, né? Porque a psicanálise mesmo tradicional, ela é um tete a tete, mas com o cliente de costas, né? Então, assim, é um atendimento presencial, mas o teu cliente virado de costas para você. E na psicanálise mais contemporânea, mais moderna, o psicanalista ele escuta muito, ele pouquíssimo, ele quase não fala. E eu sou uma pessoa que, como eu já fiz muita terapia, eu passei por diversos psicólogos. Então, aqueles calados me incomodavam. Porque eu queria ouvir algo. Eu fui para falar, eu ia para falar, mas eu também queria ouvir. Nem que fosse um puxão de orelha, uma crítica construtiva, ou um, nossa, que doida, que viagem, ou é isso mesmo, você está no caminho. Eu queria ouvir. Eu precisava ouvir. Porque eu já não tinha essa devolutiva na minha casa. Meus pais trabalhavam muito tempo. Eles tinham, tanto meu pai quanto a minha mãe, tinham um cargo de muita responsabilidade onde trabalhavam. Então, eles ficavam 10, 12 horas fora. E, enfim, né? Aí eu era esquisita da escola, pouco conversava com os meus amigos, tinha dois, três amigos no máximo, e eu tinha essa necessidade devolutiva. Eu queria ouvir algo, né? E aí foi aí que acabei indo para uma faculdade de base psicanalista, mas eu falei, quando eu for atuar mesmo, eu vou ser aquela psicóloga que eu vou dar retorno, que eu vou falar, que eu vou colocar a pessoa para pensar, que eu vou checar, eu vou é, discutir no bom sentido, né? Que vocês sabem que existe uma diferença entre discutir e brigar, né? Brigar, literalmente você briga com a pessoa, é uma guerra de egos. A discussão, ela é algo muito importante e essencial, tanto para relacionamentos quanto para processos terapêuticos. Porque nessa discussão, cada um coloca o seu ponto de vista e vocês vão debatendo sobre aquilo, né? E vocês não precisam chegar a um denominador comum, né? Mas precisam se ouvir, precisam ambos falarem e se ouvirem para que cada um leve algo para pensar e refletir.
né? Porque as mudanças, elas não acontecem assim, apesar de que muitas vezes é uma virada de chave, um insight tão forte que você fala, uou, é isso então. Mas a grande maioria dos casos, as pessoas levam aquilo, elas ficam pensando, ruminando, refletindo, as pessoas que se permitem, né? E aí elas, 1, 2, 3, 5 ou 7 dias depois, elas criam uma nova visão para aquele mesmo fato. Então é como se você olhasse para a mesma vida de forma diferente. Por quê? Porque alguém teve paciência e teve conhecimento para discutir com você e te levar para uma outra vertente, olhar de uma outra forma, como se te convidasse para subir num drone e, e você pudesse então ouvir uma nova versão, uma nova visão. Eu adoro, eu amo discutir, gente. Discutir é comigo. Não brigar, discutir. Agora, ai, gente, eu não tava conseguindo ler porque eu não tava subindo, gente. Foi mal. Agora eu entendi, porque eu sou nova aqui, tá? É a segunda vez que eu faço live. A primeira vez eu fiz acho que uns 5 minutos de madrugada também. Nem sabia mexer direito. Mais perguntei pro pessoal como é que fazia do que qualquer outra coisa. Inconsciente é a maior parte do cérebro, sim. Na verdade, o consciente e o inconsciente, eles ficam na mente, tá? O nosso cérebro, ele é uma máquina, uma massa poderosa que o Criador nos concedeu, mas o consciente e inconsciente ficam na mente. Uma coisa é mente, outra coisa é cérebro. O cérebro é uma máquina incrível de soluções. A mente, que também fica aqui, ou é uma fábrica de solução, é uma fábrica de problemas. Quanto mais a gente está preso no inconsciente, a pequenez de autoconhecimento, entendimento sobre crenças limitantes, a nossa história de vida, a história de vida da nossa família, mas mais a gente fica nos problemas da mente. O que você acha do ayahuasca? Gente, eu acho muito interessante. Eu confesso para vocês que eu tenho muita vontade de provar. Eu já provei rapé e eu provei aí um colírio que pinga nos olhos. Esqueci o nome agora. Mas eu sou assim, sabe? Quando eu tenho curiosidade, eu preciso estudar. Eu sinto essa necessidade de estudar para eu saber como é que eu vou sair de lá, né? Porque eu tenho primeiramente a mim para cuidar, né? Então eu quero ter saúde mental, emocional eternamente. Eu tenho filhos, eu tenho clientes, né? Pessoas que contam com o meu trabalho para melhorar. Então eu não posso sair provando as coisas assim sem saber se eu vou voltar ao normal. Então, rapé, eu li bastante, me senti confiante e fui. Fui uma vez, matei minha curiosidade, matei minha vontade. Agora o outro é sananga. Sananga é o colírio dos olhos. Também li a respeito sobre riscos de cegueira, enfim. Senti no meu coração confiança, fui e experimentei uma vez, matei minha vontade, acabou. Agora eu estou analisando a possibilidade da ayahuasca, tá? Então, assim, eu acho muito interessante, mas eu não tenho um parecer é, real sobre isso, porque eu ainda não vivenciei. O rapé eu achei muito interessante, é como dizem mesmo, o rapé é um contato com a energia masculina, com o nosso pai, né? O pai é o primeiro homem da nossa vida. Seja da vida de uma mulher ou da vida de um outro homem, o primeiro homem é o pai, é o sexo masculino. E realmente uma conexão muito grande com o masculino. Tive a sorte de, inclusive, ser um homem que assoprou o rapé em mim. E foi incrível, foi incrível. Foi uma sensação, valeu a pena, super valeu a pena. Mas, como eu disse, não sinto mais de voltar. Temos que ter paciência para viver nesse mundo. A paciência, ela é uma sabedoria em ação, né? É uma sabedoria em ação. É você optar por ser feliz e não ter a razão. Então, claro que quando alguém fala algo que eu discordo, que eu não penso semelhante, mas fala para mim, então a pessoa, de certa forma, está querendo a minha opinião. Eu emito a minha opinião de imediato, e se eu percebo que a pessoa é ignorante, que a pessoa que é o ego dela que é o ego que quer conversar, que não é o cérebro, é o ego. Eu não discuto. Eu invento uma desculpa, eu saio pro lado, eu troco de assunto, eu não dou pérolas aos porcos, não. Já passei dessa fase de ficar discutindo para ter razão. Van, eu tenho um problema muito sério com autossabotagem. Querido, muito provavelmente você tem uma traumatização infantil
na fase que nós chamamos de a fase do masoquista. É ali a fase do desfraude, quando a criança ela já começa a fazer desenho, entregar para as pessoas que ela gosta, pegar uma florzinha na rua e dar para quem ela gosta, uma tampinha de garrafa, coisa simples, sabe? E o desfraude em si. Então essas pessoas, muito provavelmente, os seus educadores, os seus cuidadores não tiveram uma pedagogia e nem uma saúde emocional muito boa para lidar com, principalmente com o desfraude, tá? Aquela coisa de sujar a roupa, é, fazer xixi na cama, não falar que queria evacuar e fazer nas calças. E muitas vezes não são nem os pais, tá? Às vezes é uma cuidadora em casa, alguém, uma avó, uma tia que não teve paciência e repetidas vezes gritou com você, te humilhou, te diminuiu, te desvalorizou. E aí você entrou numa crença limitante de não merecedor, que você não é bom o suficiente. E você prolonga a tua vida e vai vivendo nesse circuito aí de se auto-sabotar. Porque você, a tua criança interior que reverbera a dor dela, não acredita que você é merecedor do melhor. Então essas pessoas se sabotam muito, bastante auto-sabotantes. Ressignifica isso, querido. Ressignifica que você vai ver que bênção que é. Como é que ressignifica? Eu sugiro, eu trabalho assim, geralmente com 2 sessões. Na primeira, eu faço a leitura dos traços de caráter, para fazer o diagnóstico das traumatizações mais impactantes que reverberam na fase adulta, e depois eu faço a constelação. Na segunda sessão, eu faço a constelação, que é o posicionamento com os bonecos, liberação das frases, dos pedidos de perdão, de perdões. Apesar de eu não usar esse termo perdão, mas só para você entender, eu uso sinto muito. E do desabafo, de falar o quanto, colocar esse adulto para dizer o quanto a sua criança se sentiu ferida, traída, magoada, humilhada, né? Falar para as pessoas que participaram do processo infantil. Isso ressignifica e traz uma força muito grande para o adulto. Eu sou muito nervoso, super te entendo, eu também era super nervosa, e pessoas muito nervosas geralmente foram muito humilhadas quando crianças. Então ficaram com aquela raiva retraída, aquela raiva comprimida, porque se respondessem, ainda levariam, sei lá, tapa na boca, surra, enfim. Então ficaram retraindo, engolindo, e essa energia ela ficou comprimida aqui, e aí depois de adulto você se permite estourar, né? Porque aí você acredita que você consegue se defender melhor. Então você acaba dando coice em pessoas que não têm culpa, pessoas que não fizeram para tanto, tende a ser bastante explosivo, explosiva. É interessante também ressignificar tudo isso, viu? Para parar de dar coice e invento, né? Quando eu tô nervoso, não resolvo nada. É isso mesmo. Porque quando a gente tá nervoso, a gente tá na mente, né? E o cérebro, você precisa se conectar a ele, dar comando de voz pro teu cérebro para ele encontrar a melhor solução. E quando a gente tá nervoso, ansioso, é, enfim, a gente tende a ficar ali na mente, né? No mecanismo de defesa. E nessa defesa a gente acaba botando os pés pelas mãos, atacando para se defender, falando que não devia, ou simplesmente se calando e, né, guardando, engolindo os caroços de manga. Se eu tenho alguma religião, eu já tive várias, eu já fui em tudo quanto é lugar que vocês puderem imaginar, que a minha busca era muito grande. Hoje eu não frequento nenhum tipo de lugar. Hoje a minha religião sou eu, é o meu coração, é o bem que eu faço para as pessoas, é o mal que eu não faço, né? É aquela frase que eu não verbalizo para não magoar o outro desnecessariamente. São os oponoponos que eu faço diariamente para mim, para minha família, para os meus clientes, para os meus amigos, para as pessoas. Hoje a minha religião é aqui, é o meu coração, né? Mas eu acredito em Deus, acredito em Jesus Cristo, acredito em santos, em anjos, mas não frequento nenhum lugar. Fala do que na plataforma cheguei agora. Ai, amado, eu não sei te dizer, porque eu não sou muito boa com essas tecnologias, não. Eu tô aqui na cara e na coragem. Se eu pratico exercícios bioenergéticos, sim. Inclusive, a base da leitura de traços de caráter é a bioenergética.
Adoro, acho fantástico, gosto de trabalhar com respiração, com mantras, com a observação do corpo, né? Porque o corpo ele é uma metáfora da nossa psique. Então o corpo ele dá sinais através da respiração, do peso, da postura, da forma de andar, de dormir, de sentar, de falar. Ele dá sinais o tempo todo de como está a nossa psique e a nossa criança interior que mora aqui. Então eu amo bioenergética. Gente, segui o anfitrião, eu nem sei o que que é isso. Ah, tá. Ai, não, caiu minha ficha, gente, caiu. No caso, a anfitriã sou eu, aí quando aparece isso, a pessoa começou a me seguir. Ok, ok, foi um momento de bobeira. Bom dia. 2h18 é bom dia, né, gente? Obrigado, você é sensacional. Ô, querido, eu agradeço, eu recebo o seu elogio, mas eu sou uma pessoa a serviço da vida, né? Eu encontrei formas de solucionar as minhas dores e hoje eu passo isso para as pessoas com o maior prazer do mundo, porque eu sei o que é um sofrimento emocional. Então eu sou só um instrumento do universo para o bem maior. Mas obrigada. Quanto maior o tom de voz, menor a razão. Elevar o tom de voz é um desespero da alma em ser ouvido. As pessoas que mais gritam quando estão discutindo ou brigando são as pessoas que menos foram ouvidas quando criança. Então elas se tornou um costume falar alto para ser ouvida, para ser respeitada, né? Então tem muita dor aí. As pessoas mais problemáticas são as pessoas que mais carregam dores da sua infância. O dia que a gente conseguir olhar para essas pessoas com essa compaixão, que não é pena, é um amor, no sentido de eu vejo você, eu consigo ver a sua dor para você ser como você é, o mundo vai ficar melhor. Vocês podem ter certeza. Eu também, espiritualista universalista, acredito em Deus. Ah, o Criador é fantástico, né? Ele é maravilhoso. Eu sou Teta Healer, também tenho curso de Teta Healing, amo, adoro e modifiquei muita coisa na minha vida com Teta Healing. Tudo, né? Tudo vale a pena. Mas você não se encontrou em nenhuma religião. Não, eu me encontrei, mas ai, como é que eu. Deixa eu ver como é que eu explico aqui pra você. Tudo que me limita, que quer me colocar numa caixinha, não me serve. Então, por exemplo, eu ia na evangélica. Eu me encontrava, muita coisa fazia sentido. Mas daí quando eu ouvia que outras religiões não são religiões e são seitas, que santos não existem, aquilo me incomodava, porque eu acreditava. Desde criança eu me tornei uma devota de Nossa Senhora Aparecida. A minha avó me apresentou isso. E ela já fez milagres na minha vida. Então, como é que eu vou frequentar um lugar que diz que santo não existe? Então, aí depois eu fui pro centro espírita. Aí muita coisa fez sentido, mas eu particularmente não acredito em reencarnação. Eu acredito em epigenética, heranças emocionais que perpetuam por várias gerações. Então, aquela pessoa que nasce com um gene parecido com o do vovô que já partiu, não é o vovô. É aquela criança, é outra vida, mas que ela carrega no DNA dela questões emocionais do vovô, assim como da vovó, como do papai, da mamãe, mas reverbera mais o do vovô. E aí também foi contra tudo que eu estudava. Então, o que que eu fiz? Aí católica também, né? Passei pela católica, e aí o que me batia na católica era. é, Ai, eu achava as orações muito robóticas, aquela coisa de sempre pedir através de Nossa Senhora, através da Mãe de Jesus, e eu falava, mas eu gosto de ir direto ao Pai, eu gosto de pedir direto, conversar direto com Ele. Então, assim, cada lugar é, fez sentido, me agregou, sou grata a todos esses lugares que eu frequentei, todos eles alimentaram a minha alma, nutriram o meu espírito, me acrescentaram conhecimento, mas hoje eu criei a minha religião. Não sei se vocês conseguem entender isso. Eu criei a minha religião, eu criei a minha forma de pensar, de conversar com Deus, com a natureza, com o universo, com os animais, com as pessoas, com tudo. É uma forma amorosa e respeitosa e assim tá dando certo. Não tô afim de ir nos lugares e, sei lá, visualizar muita hipocrisia, umas coisas assim que eu falo, ai, Senhor, eu podia ter ido dormir sem ouvir ou sem ver isso. Enfim, uma escolha minha, nada contra quem
frequenta direto. Mas vocês podem observar que as pessoas que mais vão na igreja são as pessoas que mais julgam. Eu tenho pavor disso, pavor. Empatia, amor próprio, vejo em todos um pingo de Deus. Respeito a verdade de cada um sem julgamento. Sim, isso é compaixão, né? É o amor de Deus em nós. Tenho muita dificuldade em resolver as coisas, principalmente em relacionamento. Pois é, amado. Não sei se é amado ou amada. A nossa primeira relação na vida é com a nossa mamãe. E muitas vezes a nossa mamãe não consegue nos nutrir, nos dar aquilo que nós precisamos, enquanto bebês ou crianças. Então é como se ficasse um vazio, uma coisa que falta. E a gente tende a levar isso para os relacionamentos. Então ou a gente exige demais, ou a gente é inseguro, ciumento, ciumenta, possessivo, possessiva, ou a gente é briguento. Os nossos relacionamentos afetivos refletem a nossa relação com a nossa mamãe. Claro que tem influência do papai, mas muito é a mamãe. Então, sugiro que você reveja aí como foi sua relação com a sua mãe. Eu escuto muito dos meus clientes assim, Vanessa, hoje a minha relação com a minha mãe é fantástica. Tá tudo bem, hoje é fantástica. Mas e como é que foi lá no passado? Igual eu falei pra vocês, hoje a minha relação com os meus pais é linda, mas era um caos, era um inferno. Era um inferno de vizinho e tocar interfone pra saber se estava tudo bem. Era punk, gente. Então, assim, se eu for me basear no hoje, eu vou dizer, não tem problemas, tá tudo bem. Mas nós somos produto de uma infância. O que eu vivenciei na infância com eles reverberou e reverbera até hoje. Só que hoje eu saí da dor e tô no recurso de tudo que eu vivi, porque eu trabalhei isso. Boa noite, encalhada. Depois dos 30 lascou. Sou encalhada não, amado. É uma escolha. Eu gosto de viver bem. Tenho dificuldade, tá. Você tem quantos irmãos? Vivo eu tenho um, mas eu tenho irmãos que foram abortos, irmãos não agora são vistos, né? Mas vivo comigo, vivenciando, dividindo a vida comigo, um irmão apenas. Mas não, o cara que me chamou de encalhada pediu para eu não desistir. Tá bom, querido, eu não vou desistir. Qualquer coisa eu te procuro, que você deve ser super interessante. Pego muito problemas de infância, até de dentro da barriga da mãe. Tudo que a gente vivencia na fase intrauterina, até os 7 anos de idade, ou seja, tudo que a nossa mamãe sentiu com a gente dentro da barriga dela, até os nossos 7 anos, determinam a nossa personalidade. E assim, isso está ficando muito claro e evidente, sendo gritado aos 4 ventos, para que a gente possa cuidar melhor das nossas crianças. Porque as crianças de hoje são o futuro de amanhã. E o que elas vivenciam vai definir como elas serão enquanto pessoas, enquanto profissionais, enquanto seres viventes, né? Percebam a seriedade, a complexidade disso. Vai que aparece um doido. Tá bom, querido, tá bom. Vou torcer para aparecer um doido. Boa noite, linda. Estava falando com você agora mesmo. Beijos no coração. Obrigada. Obrigada. Na internet tem de tudo, né? Tem os educados, os empáticos, os maduros, né? As pessoas maduras. Aí tem as pessoas infantis, agressivas, né? Mas obviamente que essas pessoas agressivas foram agredidas quando crianças, né? Não foram respeitadas, foram humilhadas. Então tá tudo bem. Eu vejo você e eu respeito você, amigo. Sim, bem como a conexão energética entre nós. Legal, eu acredito muito. Agora que eu sei com quem que eu tô falando, amores. Sim, cantinho do Zazá, querido. Querido, gosto muito de você. Tipo, pensa em um amigo, ele te manda mensagem. Gente, isso é conexão, isso é sintonia. É conexão de alma, isso é incrível, é lindo. Façam isso. Já vou falar disso, tá? Façam isso. Comecem a testar o poder da mente e do cérebro de vocês. Lembra que a mente ou ela constrói solução ou ela constrói problema. E o cérebro
está a serviço da solução, sempre. O cérebro está conectado ao coração, a mente ao passado, crenças limitantes, traumatizações infantis. Então a gente tem que trabalhar a mente para que a mente se ligue ao cérebro e ao coração e a gente possa então contemplar de uma vida mais harmoniosa e feliz. Johnny Depp é inocente? Então, sobre inocente, eu não vejo mais as coisas assim, ele é inocente, ele é a vítima, ele é o perpetrador, ele é o vilão. Porque no fim das contas, todo mundo é a vítima. Você pega um cara que foi recém-preso por estuprar uma criança. Gente, vocês podem pesquisar a história de vida dele, ele também foi estuprado. Ah, Vanessa, mas não justifica. Realmente não justifica, mas explica. Ele também foi estuprado, provavelmente por alguém que também foi estuprado. Então vocês percebem que as coisas elas acontecem, elas vão perpetuando, reverberando o que a gente quer não fazer o quê? O que a gente precisa é ampliar a consciência, disseminar isso aos quatro ventos, para que as pessoas comecem a se cuidar emocionalmente. E precisamos urgentemente mudar o sistema de prisão no Brasil, porque é um sistema em que a pessoa ela entra, gente, recebam com carinho o que eu tô falando. Ela entra como ladrão de bolacha para os filhos e sai como traficante. O sistema carcerário do Brasil, ele não trata, ele não auxilia, ele não trabalha a pessoa, ele afunda ainda mais. Então, a gente precisa mudar a educação pedagógica nas escolas, ensinar essas crianças desde pequenas que o que elas vivenciaram, o que elas vivenciam em casa, vai definir a sua personalidade, dar a elas oportunidade de aulas de psicodrama, onde elas possam desabafar, colocar para fora as coisas terríveis que elas escutam em casa, pelas quais elas passam, né? Liberar aquela dor e ressignificar e trabalhar a quebra de crenças limitantes, a trabalhar o perdão, trabalhar o amor ao próximo, a compaixão, a empatia. E o sistema carcerário também precisa ser modificado urgentemente. A gente está num sistema completamente arcaico que só tem piorado as pessoas. Mas tenham fé, não percam a esperança que já existe um movimento para isso acontecendo. Eu acredito que mais uns 5, 6 anos a rede de estudo ela vai agregar a visão sistêmica, que tem muito a ver com as constelações, o psicodrama nas escolas, para estar acolhendo essas crianças, trabalhando as suas traumatizações para que se tornem adultos melhores, né? E não adultos que fazem para os outros o mal que lhes fizeram, mas adultos que ressignificaram as suas dores e estão dispostos a fazer diferente porque entenderam que fazer com o outro o que lhe foi feito não resolve o problema, pelo contrário, só piora. Mas antigamente, falta de organização sobre algum fator na infância? Sim, falta de organização geralmente tem a ver com o não merecimento, o processo de autossabotagem. Porque quando você não se organiza, você perde prazos para entregar as coisas, você tá sempre com a casa bagunçada, com a sua vida pessoal, profissional bagunçada, seu carro, suas contas, seu financeiro está sempre ferrado, porque você é desorganizado ou desorganizada. Isso é um processo de autossabotagem que muito provavelmente advém da fase que eu estava explicando, que nós chamamos de masoquista, a fase do desfraude, que os cuidadores não tiveram a mínima pedagogia, o mínimo respeito pela criança e detonaram ela todas as vezes que ela se sujava para comer, derrubava as coisas no chão, fazia xixi e cocô fora do lugar, fazia xixi na cama, enfim. Muito provavelmente, para não dizer que 100%, tá? Antigamente as mães tinham muitos filhos e dava carinho a todos. Não, querido. Não. Posso te garantir, porque eu atendo muita gente com mais de 50 anos e todos têm aqui, ó, um vazio enorme de carinho de mãe. Eu sou totalmente a favor do que você diz.
Ah, eu fico feliz que tenha feito sentido para você. Eu não quero ninguém concordando comigo, caminhando igual manada, né? Mas o que eu trago para vocês é conhecimento de muito estudo, gente, muito estudo mesmo. Estava preso até o dia 18 desse mês. Olha só, então seja bem-vindo, bem-vinda. Não sei se você é homem ou mulher, e eu desejo de todo o meu coração que você consiga reescrever a tua história, porque todo mundo tem telhado de vidro. E seja bem-vindo. Eu vejo você, eu te respeito e eu espero que você mude a tua história, escreva uma nova história e que um dia você possa, inclusive, contar para as pessoas da tua experiência e de superação, né? Mostrar que a gente pode superar, que não é porque a gente errou, não é porque a gente botou os pés pelas mãos que a nossa vida está fadada ao fracasso, né? A gente pode virar chaves e modificar o nosso destino. Ensinando, inclusive, política para termos futuros políticos bons. É, eu tive uma matéria de política num dos cursos que eu fiz, e lá a gente tratava muito sobre, a gente discutia, né, no bom sentido, muito sobre o sistema de ensino e o sistema carcerário arcaico, né, que definitivamente não agregava, só piorava a situação. E eu espero que isso seja revertido o quanto antes, né, reciclado, refeito. Voltar para a liberdade é mais difícil que ir preso. Eu já ouvi isso. Eu trabalhei no. Logo que eu. Não foi logo que eu me formei, não. Eu estava no quinto ano de faculdade. Eu trabalhei no Proegresso. É um projeto. Eu nem sei se ele existe ainda, mas na época a gente trabalhava com essas pessoas que estavam saindo da prisão e voltando para o meio social. E eu escutava muito isso deles, que voltar para a sociedade, andar de cabeça erguida, se relacionar novamente, pedir emprego para as pessoas com um histórico de prisão, que era mais difícil do que a prisão em si. E isso também tem muito a ver com o processo de autossabotagem. Muito provavelmente você teve uma infância aí bastante desafiadora, tá? E, mas não perca a esperança não, tá? Mostra pra você e mostra pra sociedade que você é digno de respeito. Moça, tu tem um coração puro, isso é lindo. Ó, não é muito puro não, viu? Não é muito puro não. Eu que tô sempre cuidando aqui dele, porque o humano, né? A gente tende a dar umas escorregadas. Aí a gente tem que estar em estado de presença, vigiando sempre. Eu sinto ódio desde criança do povo francês, britânico e americano. Você deve ter ancestrais que sofreram alguma coisa com esse povo. E isso tá no teu DNA emocional. Dá uma pesquisada na tua árvore genealógica. Veja se você, veja se não faz sentido, muito provável, tá? Ou quando criança você assistiu reportagens que mostraram que o povo francês, britânico, americano eram pessoas más, pessoas ruins, e você ali na pureza da criança sentiu raiva, quis fazer justiça, alguma coisa nesse sentido, tá? Pode ter certeza. Eu e minha visão sobre o sistema carcerário. Deveria ser bem outra coisa, totalmente, quanto a colocá-los em plantações para comida, para escolas, sim, colocá-los para trabalhar, para produzir, para se sentirem úteis, não ficarem lá sentados o dia inteiro sem fazer nada, apodrecendo na cadeia e, enfim, mente desocupada, oficina do diabo, né, gente? Nós sabemos disso. Eu penso que poderia colocá-los sim para trabalhar, produzir, para eles se sentirem gente, né? Porque ficam feitos animais presos. Eu não gosto desse sistema, não. Não tô defendendo, tá, gente? Não tô defendendo. Mas eu acho que esse sistema não agrega, não soluciona nada. Tá acabadinha, né? Não sei quem que tá acabadinha. Eu não acho que eu tô acabadinha, eu acho que eu tô ótima. As palavras ditas por você e a confiança que você transmite mostram que você é uma pessoa abençoada. Obrigada. Eu sou abençoada. Isso eu sou. Sou abençoada. Eu me abençoei, viu? Me abençoei muito. Me abençoo todos os dias.
Aliás, eu vou ensinar para vocês uma técnica incrível, maravilhosa, que faz a diferença na nossa vida. Sempre que eu acordo, a primeira coisa antes de mexer com o celular, de fazer qualquer coisa, eu vou para frente do espelho, eu me olho nos olhos e eu digo: Vanessa Helena, que é meu nome. Vanessa Helena, eu vejo você, eu te amo, sinto muito, sou grata. Você é linda, próspera, saudável, abençoada, bem-vinda, querida, amada, inteligente, sábia, intuitiva. Eu me encho de elogios. Tudo aquilo que por alguma razão eu não ouvi quando eu era criança, hoje eu me dou. Todos os dias. Eu pretendo fazer isso até o meu último suspiro. E isso tem feito grande diferença na minha vida. Eu profetizo só coisa boa. Eu falo: você é rica, você é próspera, abundante, linda, querida, bem-vinda, amada. Tudo que eu acho que eu sou, que eu sei que eu ainda não sou, mas eu serei, eu já profetizo no presente para mim. Bom dia de Portugal! Ah, e são 5 horas a mais, né? Eu tenho uma cliente de Portugal. Agora são 2h40 e são 7h40. Então, bom dia, que você tenha um dia incrível. Temos que ter gratidão todos os dias. Sim, a gratidão atrai abundância. O universo ama gente grata. E quando a gente vibra na gratidão, a gente atrai o quê? Mais abundância, né? Porque a gente atrai aquilo que a gente vibra. O Ponopono, amo o Ponopono. O Ponopono faz parte da minha vida há já uns bons anos e tem feito muita diferença. Exatamente, gente. Bem isso. Bem isso. Mas olha só, pessoal. 2h40. Aqui em Portugal são 6h30. 4 horas. Então você deve estar em algum lugar diferente da minha cliente, que lá são exatamente 5 horas a mais. A gente sempre tem que flexibilizar para bater o horário. Tudo que falamos é profecia. Sim, tudo que falamos. A gente profetiza as melhores bênçãos ou as piores maldições para a nossa vida e nem percebemos. Tem uma frase que, nossa, como eu escutei, como eu já falei também. Tipo, alguma coisa dava errado. Aí eu falava assim: agora só falta, tipo, combustível tá acabando. Ah, agora só falta furar os pneus. Me perdi, agora só falta eu ser assaltada, né? Me perdi de carro em algum lugar, só falta eu ser assaltada. Olha só o que a gente faz. A gente profetiza e nem percebe. Ela deve estar nas ilhas, né? Cabo Verdense, alguma coisa assim, né? Sim, é isso mesmo. É isso mesmo. Isso mesmo. Tomando esse vinho ou café? Tô tomando vinho. Deus vai ver se eu tomar café, gente. Eu vou dormir que horas? Nós somos limitados a ser coitadinhos pelas religiões. Nem sonhamos nosso poder. E eu vou contar pra vocês por quê. Sabe por quê? As religiões, elas foram criadas para nos limitar, para a gente ficar bem ovelhinha, bonzinho, obedecendo à igreja, pagando dízimo, fazendo o que eles queriam. Isso vem lá dos primórdios, para que eles pudessem dominar a maioria, tá? Por isso que as religiões, por isso que eu não gosto de religião e de igreja. Pregam um Deus vingativo, bravo, ruim, sendo que Deus é puro amor. Ele não ele não nos dá problema. É a gente que colhe o que a gente plantou, livre-arbítrio. Fazer o quê? Agora vai dizer que Deus é ruim porque sei lá, eu fali a minha empresa. Ai, Deus não me ama, eu fali minha empresa. Mas peraí, como é que tem sido a minha postura com a minha empresa? O meu compromisso, o meu comprometimento com os meus funcionários, pra gente ficar ovelhinha, né? Porque o medo, ele não deixa a gente expandir. Vai que. Então a gente fica ali tudo, a manada andando junto, né? Aí um pula no buraco, pula todo mundo. Um veste calça preta de bolinha branca, veste todo mundo. Por isso que eu não gosto de igreja e religião. Para poderem manipular as pessoas, causando indiferença, nos tornando grupos. Porque daí vira uma guerra, né? E a nação desunida, ela perde a força. Isso as igrejas, as religiões e a política têm o dom de fazer, né? Percebam, é direita ou esquerda? Cara, não,
E na religião também, né? Ou você serve tal Deus ou serve tal Deus. Pô, no fim das contas, Deus é um só, gente. Não faz sentido. Mas enfim, não vou entrar muito nesse, nesse assunto que é muito polêmico e a gente precisaria de muito tempo e daqui a pouco eu preciso dormir. Fala sobre a técnica do copo d'água. Ah, gente, é muito legal. Copo d'água, dá super certo. É assim, desafios todo mundo tem, tá? Eu não uso mais para minha vida a palavra problema. Por quê? Porque a nossa mente e o nosso cérebro, o cérebro até que nem tanto, mas a mente, ela tem uma preguiça de resolver problema. Quando a gente fala problema, a mente já até estagna. Fala, não, a mente é preguiçosa. E o nosso cérebro, ele gosta de trabalhar com coisas práticas. O que que é prático? Aquilo que é maleável, que é flexível, aquilo que é mutável. Os desafios são mutáveis, os problemas não. Essa é a nossa leitura. Então, o que que acontece? Quando você está passando por um desafio, não use mais a palavra problema. Você está passando por meu desafio tal. Aí você diz o desafio. E amanhã, quando eu acordar, ao beber desta água, eu vou beber também as soluções. E aí você deita, dorme, se acordar de madrugada com sede, já toma um gole, não tem problema. Isso vai te trazer insights. Gente, tem coisa que eu falo que não tem explicação, que a gente tem que experimentar. Experimente e depois vocês me contam. Teve gente que compartilhou o vídeo da minha live, que legal, obrigada. Acredito que isso é bom, né? Legal, obrigada, gente. Mas e aí, agora vocês sabem me dizer se fica gravada, se fica armazenada em algum lugar para eu, sei lá, acessar, compartilhar com outras pessoas depois? Amei a live, seu pensamento, seu modo de conduta. Obrigada, fico muito feliz. Isso aqui vem de muito, muito murro em ponta de faca. Aprendi a ouvir e respeitar diferentes pontos de vista. Se eu acredito na história da Bíblia, eu acredito, mas eu faço uma leitura, uma interpretação diferente da Bíblia. Para mim, por exemplo, aquele Deus do Antigo Testamento, vingativo, mal, ruim, para mim aquilo não era Deus. Aquilo para mim é uma pessoa escreveu, porque para mim, Vanessa, Deus é amor, perdão, benignidade, benevolência. Deus é tudo de bom, né? Se Deus é amor, Deus definitivamente não é vingativo. Então, eu não acredito no Antigo Testamento. E o Novo Testamento eu faço uma interpretação um pouco diferente das pessoas, tá? Uma interpretação até mais humanizada e, modéstia à parte, acho também mais inteligente. Faz muito mais sentido. Não usamos nem 5% da nossa capacidade, é verdade. Nozes e vinho não é nozes, é amendoim. Amendoim, amo amendoim, gente. Você pode ver e baixar depois. Eu não sei fazer isso não. Se alguém puder me ensinar, eu agradeço. Nas configurações, será que é aqui no mais então? Pausa. Ah, tá, configurações, peraí. Não, aqui só para configurar os comentários. Ah, deixa. Não vai faltar oportunidade. Quem sabe não. Eu vou procurar me informar melhor e numa outra oportunidade eu faço certinho então para gravar. Ah, tá. Depois que acabar a live? Então tá bom. Então deve ser tipo o Instagram, né? Depois que acaba, daí a gente define o que a gente faz. Tá bom. Vou olhar com atenção quando eu encerrar. Então é isso, pessoal. 10 para as 3 da madru, vamos dormir. Lembrem-se que dormir é tão importante quanto comer e respirar. Quando a gente dorme, a gente repara tudo no nosso corpo, no nosso cérebro, na nossa mente, e a gente precisa de pelo menos 6 horas de sono. Eu tenho a graça de trabalhar só à tarde e à noite, então se eu quiser acordar 9, 10 da manhã, eu posso, embora eu não goste, porque daí fica tudo muito apressado, né? Mas eu vou conseguir dormir as minhas 6 horas necessárias. Eu agradeço vocês terem ficado. Eu achei que foi um bate-papo bem gostoso. Quando a gente ensina, a gente aprende mais.
Quando eu tô falando, me caem umas fichas, viram umas chaves, uns insights, e, e isso é muito bom. Tá tendo muita insônia? Tá preocupada com o que, amada? O que é o casamento, o relacionamento, problema, desafio financeiro, o que tá acontecendo? A insônia, ela traz uma preocupação sobre algo que a gente precisa resolver. Acesse, não tenha medo. Às vezes é um ciclo que precisa ser fechado, a tua alma tá te cobrando, te pedindo, fecha esse ciclo, fecha esse ciclo. Então me vou, amados. Até uma próxima oportunidade. Eu quero ver se umas 2 vezes na semana eu dou um pulinho aqui, meia-noite e meia, 1 hora da manhã. Não adianta que eu não durmo antes. E para a gente poder compartilhar aprendizado, bater um papo, enfim, servir a vida, né? Não, não, fica tranquilo, não, não precisa pedir desculpa, não, tá tudo certo. Imagina, de jeito nenhum. Fica em paz, tá? Você deu a sua opinião, você falou o que você pensa, o que você sente, tá tudo bem, tá bom? Gente, um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. A gente se fala. Beijo, Lê.